Olá, meu povo, bom dia, tudo bem? Final de semana bacaninha? Pois então, vamos para mais uma aula de língua portuguesa com o professor Vitorino Rodrigues, língua portuguesa para o 8º ano. Vamos começar, a partir desta semana, uma série de revisões de habilidades que estudamos ao longo desse terceiro período, tudo bem? Hoje, o nosso foco de atenção será para os operadores argumentativos. Vamos treinar essa habilidade, identificar em entrevistas e enquetes operadores argumentativos que marcam a defesa de ideias e de diálogo com a tese do outro. Concordo? Discordo, concordo parcialmente, do meu ponto de vista, na perspectiva que é assumida, etc. Então, são esses operadores argumentativos, essas palavras e expressões que servem aí para marcar defesa de ideias, enfim, dialogar com a tese, com ideias já apontadas no texto. Qual é o gênero que vamos trabalhar? Em qual gênero trabalharemos essa habilidade? No gênero entrevista. Bom, mas operadores argumentativos nós estudamos há algumas aulas e eu creio que talvez alguns de vocês se lembrem. De qualquer maneira, vamos recapitular um pouquinho. Bom, operadores argumentativos são elementos linguísticos que servem para marcar a função argumentativa e direcionar o sentido das frases ou do texto. Então, olha só a função dela, marcar a função argumentativa, ou seja, ela marca os argumentos, né, com os quais eu vou convencer o meu leitor sobre o meu ponto de vista, e eu vou direcionar o sentido de algumas frases também, dando alguns sentidos, como por exemplo, de acréscimo, conclusão, consequência, causa, tá? Esses sentidos aí que nós muitas vezes atribuímos às nossas frases, elas são marcadas por esses operadores argumentativos, tá? Bom, os operadores mais comuns são os denominados conectivos, eles conectam, né? Faz aquela conexão que abrangem algumas classes de palavras com função de relacionar as partes do texto. Por exemplo, as conjunções, as preposições e os pronomes. Essas classes gramaticais são as mais recorrentes, com as quais nós relacionamos partes do texto, tá bom? Vamos avançar um pouquinho para a gente entender melhor. O uso adequado dos operadores tanto garante a coerência e coesão textual, ou seja, você costura o texto, você relaciona as partes do texto e você dá sentido ao seu texto, ou seja, coerência, sentido e relacionar as partes, a coesão. Mas também facilita a interpretação do texto pelo leitor. Se o meu texto está bem organizado, se eu utilizo bem esses operadores, eu favoreço para que o meu leitor interprete melhor o que eu estou dizendo ali naquele texto, tá? Os operadores podem desempenhar diferentes funções com o seu uso adequado. Que tipo de funções? Comparações, justificativas, exemplificações, conclusão, causa, consequência. Então, são as diferentes funções, tem várias outras. Nós não vamos esgotá-las aqui. Importante é que nós tenhamos a perspicácia, tenhamos assim o raciocínio de compreender qual sentido aquele operador está ali funcionando. Então, se eu quero acrescentar o meu texto em um determinado sentido, eu entender qual conectivo eu vou usar, qual operador argumentativo eu devo usar, por exemplo, para dar uma ideia de conclusão, exemplificação, justificativa, causa, consequência, etc. Os operadores argumentativos têm sentidos variados, nós já falamos isso, relacionados à finalidade com que são utilizados. Aí eu vou agora destacar algumas finalidades. Por exemplo, assinalar um argumento mais forte, até mesmo, inclusive. Por exemplo, trabalho todos os dias, inclusive no domingo. Quando eu digo esse inclusive, eu quero assinalar o argumento, eu quero destacar que é mais forte, ou seja, é todo dia mesmo, não é maneira de dizer, é de fato de domingo a domingo, compreende? Então, esse inclusive, por exemplo, dá
esse sentido aí. Unir argumentos, e, também, ainda, nem, não só estudo matemática, mas também português. Então, não só, mas também, tanto como, além disso. Então, esses conectivos aqui, eles vão acrescentar sentido de união, de adição de argumentos, tá bom? Continuando, introduzir uma conclusão relacionada ao que foi expresso anteriormente. Então, eu digo alguma coisa e eu quero concluir aquilo, um raciocínio lógico, a partir do que eu falei antes. Portanto, logo, por conseguinte, em decorrência. Então, são palavras aí que eu utilizo para acrescentar essa ideia de conclusão. Estabelecer uma comparação, mais de que eu sou mais alto do que meu irmão, menos do que, tão, quanto. Então, assim, são palavras aí que vão trazer essa ideia de comparação. Introduzir uma justificativa ou explicação relacionada ao que foi expresso anteriormente, já que, uma vez que, pois. Bom, tá? O que mais? Contrapor argumentos, ou seja, eu trabalho argumentos que se opõem, que estão ali numa ideia de oposição, de ressalva. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, embora, ainda que, apesar de. Professor, eu vou ter que decorar tudo isso, professor? Não! Nós precisamos treinar, nós precisamos ler, nós precisamos consultar quando estamos fazendo atividade, quando estamos escrevendo, tá? À medida que nós nos habituarmos a consultar, né, a ler com frequência, automaticamente essas informações já vêm ali na sua cabeça, naturalmente. Então não precisa decorar, é preciso compreender o sentido que essas palavras agregam ao seu texto para que você possa usá-los adequadamente, tá bom? Mas é o treino, é a vivência, é a repetição, é a consulta que vai lhe dar essa expertise, né? Para que você possa fazer essa habilidade, desenvolver essa habilidade com tranquilidade. Bom, falamos no início da aula que para exercitarmos essa habilidade, nós trabalharemos com o gênero entrevista. Para isso, eu selecionei alguns trechos aqui de uma entrevista da criadora da série Harry Potter, que vocês acredito que conhecem, gostam, né, já viram filme, ou já leram, enfim. Tá? Concedida à BBC Brasil, Rowling. A criadora do bruxinho Harry Potter, J.K. Rowling, disse em entrevista à BBC que nunca quis ser famosa e que, quando terminar de escrever os 7 livros da série, pode se dedicar a um novo tipo de literatura, quem sabe até romances para adultos. E a seguir os principais trechos da entrevista. Aqui, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, nunca quis ser famosa e que, quando ela disse em entrevista à BBC que nunca quis ser famosa, esse e, eu vou acrescentar, vou adicionar uma outra coisa que ela falou. Ou seja, esse e dá uma ideia de adição, né? Quer dizer, ela disse que nunca quis ser famosa, disse também que, quando terminar de escrever os 7 livros da série, pode se dedicar a um novo tipo de literatura. Então, ela falou mais de uma coisa. Se foi mais de uma coisa, eu somei aí essas duas ideias através dessa conjunção e, tá bom? Bom, tá muito teórico, mas a gente vai fazer isso na prática agora. Através das questões, veremos na prática. Bom, você teve que pagar um preço pela fama e pelo sucesso? A coisa da fama é interessante, porque eu nunca quis ser famosa. E jamais sonhei que um dia seria famosa. Meu sonho era ser uma escritora famosa, mas eu imaginava que isso seria algo como acontecia com a Jane Austen, escritora britânica do século XIX. Não sabia que iriam revistar meu lixo, não esperava que fossem me fotografar na praia, com lentes de longo alcance. Também nunca sonhei que teria uma influência negativa na vida da minha filha, como às vezes tem sido o caso. Então, observe que nós temos aqui essa coisa aqui sobre a fama, sobre o preço da fama e do sucesso. E vamos agora analisar uma questão que vai trabalhar com alguns operadores argumentativos presentes nesse trecho. Primeira, a palavra como em isso seria como acontecia com Jane Austen, acrescenta a ideia de comparação,
dúvida, hipótese, tempo. Olha só, ela diz assim: meu sonho era ser uma escritora famosa, mas eu imaginava que isso seria algo como acontecia com Jane Austen. Então me digam aí, qual é o significado, qual é o sentido que esse operador argumentativo acrescenta a esse texto? Eu vou dar 10 segundinhos para vocês pensarem. Será comparação, dúvida, hipótese ou tempo? Vamos pensar? Vamos lá. Bom, eu já destaquei ali o trecho onde aparece a palavra como. Ser uma escritora famosa seria como acontecia com Jane Austen. Ou seja, ser famoso seria igual a Jane Austen. O que acontece com a Jane Austen. Como é que eu chamo isso aí? Eu sou igual a fulano, eu sou menor do que fulano, eu sou maior que fulano. Eu tenho dois elementos, eu estou o quê? Comparando entre si esses elementos. Uma escritora famosa é igual, é como a Jane Austen, se parece, ela acha algo parecido, ou seja, eu estou comparando uma coisa com a outra. Logo, eu tenho aí a ideia de comparação, tá bom? Vamos mais uma questão sobre com esse mesmo texto. A palavra também, na penúltima linha do texto, confere sentido de hipótese, oposição, ênfase, adição. Qual é o sentido que essa palavra também acrescenta na penúltima linha aí? Também nunca sonhei que teria uma influência negativa na vida da minha filha, como às vezes tem sido o caso, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e nós vamos comentar. Vejam com cuidado, analise direitinho que nós comentamos já já. Vamos lá? Então, vamos lá. Não sabia que iriam revistar meu lixo. Não esperava que fossem me fotografar na praia com lentes de longo alcance. Também nunca sonhei. Vocês conseguiram perceber? Olha só, não sabia que iriam visitar meu lixo, uma coisa que ela não sabia. Não esperava que fossem me fotografar na praia com lentes de longo alcance. E também, ou seja, observe que eu tenho uma coisa, mais outra, mais uma terceira coisa. Eu tenho aí 3 ideias, 3 ações. Quando eu digo também, eu gosto de música sertaneja. Também de música clássica. Observe que nesse caso eu tenho a música sertaneja e também a música clássica, né? Ou seja, eu estou acrescentando, eu estou somando aí uma ideia. Mas vamos ver aqui, olha só, não esperava que fosse me fotografar, também nunca sonhei que teria. Então, são 2 coisas, eu estou somando aí, estou acrescentando. Não esperava que fosse me fotografar, também nunca sonhei. Nós temos essa ideia aí de mais, estou sonhando. É mais uma coisa aí que eu também não contava, que eu não esperava. Bacana? Logo, nós temos aí a ideia de adição. Está claro isso? Se tiver dúvida, por favor, leve ao seu professor da sua escola, tá bom? O importante é que nós consigamos entender bem o conteúdo. Se ainda não é possível com essa nossa aula aqui pela TV, procure o seu professor, porque com certeza ele vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos para mais um trecho da entrevista. O sucesso mudou você? Sim, eu não me sinto mais como um desperdício de espaço. Você realmente se sentia assim? Totalmente. Eu era muito ruim. E o dinheiro, ele faz você se sentir culpada? Sim. Isso não aconteceu logo de cara, mas sim depois que recebi um grande adiantamento dos Estados Unidos. Mas pelo menos eu podia ver causa e efeito.
Eu sabia que tinha trabalhado duro por muito tempo, ou seja, era um dinheiro, mas esse dinheiro não vinha de graça, assim, não caiu do céu. Havia um trabalho, ralou, como se diz, uma linguagem mais informal, para ter aquele dinheiro. Claro que a recompensa era completamente desproporcional, mas pelo menos eu podia ver como eu cheguei lá. Observe que nós temos aqui essa expressão claro que. Nossa questão vai ser exatamente voltada para esse operador argumentativo. A expressão claro que, em destaque no trecho acima, foi utilizada como forma de. Esse claro que, qual foi a intencionalidade de uso dessa expressão? Letra A, enfatizar uma ideia. Letra B, esclarecer algum conceito. Letra D, letra C, concluir um parágrafo. Ou letra D, indicar um propósito. Quando eu digo, claro que a recompensa era completamente desproporcional, né? Ela disse que ganhou muito dinheiro, ela diz assim, mas isso também não foi de graça, eu trabalhei muito para conseguir esse dinheiro. Há uma relação de causa e efeito. Claro que a recompensa era completamente desproporcional, ou seja, o dinheiro era muito maior do que ela supunha, né? Mas vamos lá? Como já sabem a resposta, claro que, olha, eu estudo todos os dias, claro que eu também tiro um tempo para brincar. Eu trabalho todos os dias. Claro que eu também reservo um tempo para me divertir. Então, esse claro que, qual é a função dele? Equivale a, claro que estou bem, claro que fiz a tarefa, ao reforço de uma ideia, a uma ênfase para algo que eu estou dizendo ali. Claro que a recompensa era completamente desproporcional. Ela quer dizer que ela quer destacar essa ideia da desproporcionalidade entre o que ela trabalha e o que ela ganha. Ela ganha muito mais do que ela trabalha, mas também não é de graça aí o dinheiro que ela, entendeu? Que ela está recebendo pela escrita dos livros dela. Bacana? Então, nós temos aí a letra A, enfatizar uma ideia. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, claro que é assim, esse claro é uma ênfase, é um destaque para algo que eu estou ali querendo reforçar. Bacana? Bom, vamos agora a mais uma questão. Vamos falar um pouco do próximo livro. Harry, Ron, Hermione estão ficando mais velhos. Vai haver algum romance no livro? No devido tempo. Casais inesperados? Não Hermione e Draco Malfoy ou algo assim? Não vou dizer porque arruinaria todos os websites de fãs. Eles têm as teorias mais engraçadas. Alguns chegam bem perto. Harry vai se tornar um adolescente respondão? Ele está muito, mas muito mais bravo neste livro. Ele está bem bravo por bastante tempo e eu acho que isso tem explicação, considerando o que ele tem passado. Já está mais do que na hora de ele se indignar com o tratamento que a vida lhe tem reservado. Observe que nós temos aí 3 operadores argumentativos destacados aí. Nossa questão vai dar destaque para esses operadores. Então vamos ver? Os operadores argumentativos, em destaque no trecho acima, exprimem respectivamente, ou seja, nessa ordem, ideia de consequência, adição e causa, finalidade, conclusão e condição, causa, ressalva e tempo, comparação, resumo e ênfase. É uma questão que é um pouco mais delicada, porque são 3 num só, mas é importante que nós tenhamos calma. Vamos resolvendo um por um e aí nós vamos chegar à sequência correta. Como ele pede na ordem que aparece, respectivamente, então vamos começar pelo porquê. Não vou dizer, não vou dizer porquê, qual é o motivo, qual a justificativa? Qual é? A palavra porquê acrescenta o motivo, ou seja, a causa de a escritora não dizer algo. Não vou dizer porque arruinaria, é o motivo, é a causa, tá? Então já temos uma primeira palavra. E aí já temos até a resposta, porque é na sequência, mas vamos avançar para os outros conectivos, tá?
Mas ele está muito, mas muito bravo. Não é bravinho assim, fiquei chateado, mas já estou de boa. Não, bravo, mas muito bravo. Esse bravo, ele acrescenta uma ideia de ressalva. Não chega a ser uma oposição, mas é quase como isso. É uma ressalva que se espera de algo que seja muito. É algo muito, mas não é muito pouquinho, é muito, uma ressalva, né? Com relação ao que foi dito aí. Então, por isso, né, nós já temos aí uma resposta correta, não é verdade? Mas vamos para a próxima. Ele está bem bravo por bastante tempo e eu acho que isso tem explicação, considerando o que ele tem passado. Já está mais do que na hora, gente, já está na hora. Eita, 7 horas da manhã, tem que ir para... Já está atrasado, já está mais do que na hora de acordar sozinho, tomar café sozinho, ir para a escola. Esse já vai acrescentar a ideia de quê, gente? Já, agora, não é cedo ainda, ou seja, ideia de tempo. Já situa o leitor na sucessão dos fatos, acrescenta a ideia de tempo, já está na hora, já é para fazer, já passou o prazo, ou seja, ideia de tempo. Então nós temos causa, ressalva e tempo, logo nós temos a letra C como gabarito desta questão, tá bom? Ficou um pouco mais complicada, porque são 3 operadores da mesma questão, mas é porque eu queria aproveitar o máximo possível dos operadores que o texto expõe, já que nós possamos treinar melhor o conteúdo, né? A habilidade. Vamos lá? Harry Potter tem dado origem a uma enorme quantidade de produtos e de marketing. Você não teme que talvez o seu legado acabe não sendo este mundo que criou, mas um monte de objetos de plástico? Ou seja, o legado que ela vai deixar para as próximas gerações não é exatamente o que ela escreveu, o que ela criou, mas esses produtos de marketing, boneco, essas coisas que ele chama de objetos de plástico? E aí ela responde, não, eu acho que os livros serão sempre mais importantes que os objetos de plástico. Eu realmente acredito nisso. Pode parecer arrogância, mas é o que eu sinto. Gente, eu estou com fome, é uma coisa. Não, eu realmente estou com fome, tipo, eu não estou brincando. Qual vai ser a ideia, qual vai ser o sentido desse operador argumentativo, né? A palavra destacada no texto acima foi empregada para estabelecer uma relação de semelhança com o que já foi dito antes. Eu realmente acredito nisso, dá uma ideia de semelhança, eu estou meio que comparando alguma coisa. B, acrescentar algo ao texto relacionando com o que já foi apresentado, ou seja, está somando, está adicionando algo, está acrescentando. Eu realmente acredito nisso. Não, a informação é a mesma, né? Situar o leitor numa sucessão temporal de acontecimentos, está dando uma ideia de tempo, eu realmente. Ou enfatizar no texto algo de que se tem certeza. Gente, eu estudei esse conto, eu realmente li, eu estou sabendo o que eu estou dizendo, eu vi a pessoa passando ali, eu vi alguém passando no quintal, que aí tá ficando doido, estava dormindo, não, eu realmente vi, ou seja, eu estou enfatizando aquela ideia, tá? Equivale a de verdade, ou, né, há um reforço, enfatiza-se algo. Letra D, tá? Vamos agora aqui a nossa última questão. Você tem ideia de quanto está ganhando? Não. E de quanto ganhou no ano passado? Não. Possivelmente dezenas de milhões de libras, né? Eu encontrei outro dia o meu contador e disse, contador profissional que serve para fazer contabilidade, ajuste de conta, o que recebeu, o que pagou, enfim. Né? Estão dizendo que sou mais rica que a rainha da Grã-Bretanha. Então, isso significa que você desviou um monte de dinheiro. Eu quis dizer que não estou totalmente alheia a quanto eu tenho e certamente não ganhei 280 milhões de libras, cerca de 1,4 bilhão de reais. Então, observe, nós temos a palavra então. Qual é o sentido que esse operador argumentativo acrescenta ao texto? O operador argumentativo em destaque no trecho acima expressa a ideia de causa, consequência, conclusão, certeza. Olha só, estão dizendo que sou mais rica que a rainha da Grã-Bretanha. Então, isso significa que você desviou um monte de dinheiro. Observe que há aí um raciocínio lógico, uma dedução, uma conclusão. Estão dizendo que sou mais rica que a rainha
Não é isso? Então, logo, portanto, isso significa que você desviou. Há um raciocínio lógico, uma dedução, né? A partir de algo anteriormente mencionado, ou seja, conclui-se algo. Há aí uma ideia de conclusão. Bacana? Bom, então assim, essas são as questões, essa é a revisão sobre operadores argumentativos, para que nós possamos compreender melhor o que lemos, para que nós possamos escrever melhor os nossos textos, tá? Então, quando falamos de operadores argumentativos, eu preciso usá-los tanto no desenvolvimento das minhas ideias, de forma oral, como eu estou aqui conversando com vocês, falando com vocês, ao escrevermos os nossos textos, para que nós possamos criar ali uma relação, estabelecer uma coerência, quer dizer, um sentido, meu texto precisa ter um sentido, e uma coesão, ou seja, as partes de um texto têm que estar relacionadas de forma que haja um sentido, ok? É isso, então qualquer dúvida leva ao seu professor. Muito obrigado pela audiência, por estarem aqui conosco. Eu sou o professor Vitorino Rodrigues, com a aula de língua portuguesa para o 8º ano, e a gente se encontra na nossa amanhã, né? Nossa próxima aula. Obrigado, tchau, tchau, fiquem bem, fiquem com Deus.